Oi pessoal, tudo bom com vocês? E aí? Tudo na paz? Eu não vou ficar me enrolando muito hoje, né? Vocês já viram o título do vídeo e hoje o assunto é sério. Sim, é um assunto sério. Claro que eu vou sempre rir, eu vou sempre estar aqui muito alegre com vocês, mas hoje eu quero falar desse assunto sério que tem acometido em muitos brasileiros nos últimos anos, né? Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Vamos começar assim. Eu tô começando a gravar aqui, como vocês viram no meu último vídeo. Eu fiz um cantinho aqui, que as minhas roupas estão aqui, e aqui tem uma mesa. Então, eu comecei a gravar aqui, e o fundo dos próximos vídeos serão esse aqui, ó. Como vocês viram no título do vídeo, eu trouxe até água para beber ao longo do vídeo. Mal que tem acometido a muitos brasileiros. E assim, infelizmente, todos têm essa... Como é que eu posso dizer? Podem, né? Não é uma doença, porém, assim, é uma coisa tratável. Mas por que dá em muitas pessoas e por que muitas pessoas não desenvolvem isso, né? Passam pelas mesmas coisas e não desenvolvem isso, né? Então, vou começar assim, dessa forma, falando com vocês por que eu comecei a fazer o vídeo no YouTube. Não sei se vocês viram, mas 10 fatos sobre mim eu comecei a fazer porque eu comecei a querer incentivar e outras pessoas, né, aproveitar e falar da palavra de Deus, né? Se você não sabe, eu sou cristã. Aproveitar nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Foi como eu falei lá nos 10 fatos sobre mim, que esse mundo tá tão caótico, né? E a gente ri um pouquinho, a gente se divertir um pouco, a gente ter um pouco mais de fé. Então, eu realmente precisei, né, fazer esse vídeo porque algo que estava ardendo no meu coração faz tempo. Enfim, antes disso, eu vou contar algo para vocês aqui que nem a minha própria família, tá? Porque não tem ninguém em casa agora. E eu preferi gravar assim, sem ninguém em casa. Nem a minha própria família não sabia, porque eu tava tendo crise de ansiedade, sabe? Desde o ano de 2020. Desde o final de 2020 eu tava tendo algumas crises de ansiedade, mas eu não sabia o que era crise de ansiedade, só ouvia geral falar. Mas, tipo, eu tenho amigas que falaram comigo, Alex, você tem crise de ansiedade e tal. Algumas não conseguem dormir. Sendo que eu comecei a passar por essas crises no momento em que eu tava aparentemente bem, não tinha coisas acontecendo na minha vida. Sendo que, assim, existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente realmente não sabe. A nossa mente, ela comanda todo o nosso corpo, sabe? Onde estava mais pressionado, aquele negócio de quarentena, não poder ninguém sair de casa, álcool em gel toda hora e pessoas morrendo, um índice de morte, um índice de falecimento muito grande sobre todo o Brasil e um monte de coisa boa querendo acontecer. Automaticamente a gente para, a gente vai, não vai, e o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente pode fazer, né? E eu ficava pensando assim, meu Deus, que difícil, meu Deus, que complicado. Porque assim, era uma situação que eu não sabia que era aquilo dali que estavam falando. E quando as coisas começam a dar ruim, pior ainda. Porque às vezes você olha para um lado, olha para o outro e não tem saída para você. Não tem para onde você olhar, não tem amigos, não tem nada, não tem ninguém, sabe? Porque não é porque você não tem, é porque você não consegue falar o seu problema. Porque você não consegue falar aquilo que você tá sentindo, você não consegue se expressar, né? E ainda ano passado, pro início desse ano, eu tive uma crise ano passado que eu não sabia como me portar, sabe? Era algo que fugia totalmente do meu raciocínio. Infelizmente, era algo que fugia totalmente do que eu vivia no meu dia a dia. Né? Eu lembro que eu tava na casa de uma cliente e estragou a tomada dela e eu saí de lá. Mas assim, são clientes amigas minhas, né? Mãe de amiga minha. E eu falei assim, não,
tá bom então, a gente deixa pra depois. Não consegui fazer o cabelo dela. E eu saí dali, meu coração começou a dar umas palpitadas, um taquicardia, né? Palpitada forte. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo? E eu falava assim, não, isso deve ser bobeira minha, né? Deve ser só aquela ansiedadezinha que a gente tem, né? Aquela dor de barriguinha antes de fazer prova, antes de uma entrevista de emprego, antes de qualquer coisinha. Não, mas não. Começou a se agravar. E assim, eu lembro que eu comecei... A primeira vez que eu tive uma crise dessa, de ansiedade, eu tava dentro do ônibus sozinha. Aí, eu fui sozinha pra esse culto jovem. E meu coração começou a palpitar muito forte. Eu falava assim, nervosismo, né? Eu lembro que nesse dia eu tava no cartaz e eu ia louvar. E eu falava assim, gente, tô ficando estranha. Aí chegou na metade do caminho, mais ou menos, querendo me dar uma crise de choro. Eu falava assim, ué, gente, o que tá acontecendo? Tô com vontade de chorar. Comecei a tremer. Minha mão ficava assim, ó. Tremia. E o homem que tava do meu lado tava assim, ó, morrendo de dormir. E eu falei assim, pronto, vou ter um piripaque aqui, não sei o que é. Aí tá. Quando eu desci foi um alívio. Quando eu desci do ônibus foi um alívio muito grande. Aí fui eu, né, pra igreja, andei, tal, cheguei lá. Aí ocorreu tudo bem, eu fiquei meio nervosa, não sei o que, nananã. Aí uma jovem de lá começou a sentir as mesmas coisas que eu tava sentindo. Eu falei, oi? E eu sei que ela tem crise de ansiedade. Eu falei assim, ué, não tô entendendo. Será que é isso que eu tive? Eu olhei assim, regalei o olhão. E eu falei, gente, eu tive crise de ansiedade e não sabia. O que eu faço? Aí, isso que eu tô contando pra vocês, estou relatando, é algo que aconteceu comigo, tá? Eu sabia que eu tinha muitas preocupações e tal. E quando eu tava voltando, quando eu tava saindo da casa dessa cliente minha, aí eu já havia conversado com uma amiga minha e eu liguei pra ela. Falei assim, olha, conversa comigo. Porque o nosso código era esse. Porque ela tinha crise de ansiedade. Eu falei pra ela que quando ela tivesse, ela me ligava, não falava nada, só falava, conversa comigo. Ou nem precisava falar, né? Porque amigo é assim, a gente não precisa falar. Aí ela começou a conversar comigo. Começou a rir, não sei o que. Ela sabe como é que eu sou, né? Toda zoeira e tal. Eu no meio da rua eu tremia, suava frio, um suador. E uma vontade de chorar, abaixar e começar a chorar. Eu falei, não, vou andando, eu vou. Aí fui, a rua era longa, parecia que tinha uns 15 quilômetros só de rua. E eu falei, meu Deus, essa rua aqui não acaba e tal, não. Cheguei em casa, ajoelhei e orei. Aí fui me acalmando e ela continuou conversando comigo, a gente ficou conversando um tempão. Aí eu falei, obrigada e tal, não. Ela, não fala sobre isso. Só descansa, toma uma água, descansa e tal. Depois a gente conversa sobre isso numa outra hora. Eu falei, tá bom. E assim foi. Passei por crises, assim, que eram muito eu contra eu. Eu comigo mesmo. Parecia que se eu contasse pra alguma pessoa, a pessoa não podia me ajudar. É só eu comigo mesmo, sabe? Não era nem contra eu, mas era eu comigo mesmo. E eu passei por dias bem difíceis, né? Passei por situações bem difíceis. Passei por crises bem complicadas. E assim, depois desse dia começou a ir, sabe? Porque assim, eu comecei a ver que pessoas... como eu sou cabeleireira e graças a Deus eu prosperei nessa crise, mas logo depois da crise eu não consegui fazer cabelo mais. Hoje mesmo eu não faço mais cabelo de ninguém, mas nos últimos dias, assim, acho não, né? Era necessário eu passar por isso, porque era para eu valorizar cada detalhe do que aconteceu, sabe? Eu comecei a dar mais valor para as pequenas coisas. Não sei se o que eu passei, o que eu tô passando agora, você vai passar, mas é uma coisa que eu te falo. Valoriza os pequenos detalhes, sabe? Valoriza cada detalhe, cada eu te amo, ou eu gosto de você. Ou fala aí, irmão. Fala aí, pessoa. Fala aí, família. Sabe? Valoriza cada detalhezinho. Porque em meio a muitas crises eu achava que eu tava infartando. E eu achava que eu não conseguiria sair dali. E a crise de ansiedade estava querendo se acarretar a uma depressão. E teve 3 dias que eu fiquei deitada na cama, não quis sair. Mas um dia eu falei assim, não, vou levantar, vou tomar um banho. Aí eu comecei a arrumar a casa. Eu falei assim, não, vou tomar um banho e
e tal. Aí eu parei, falei, meu Deus, vou começar a gravar vídeo pro YouTube. Porque assim, eu falar com vocês me dá uma... Parece que tem milhões de pessoas aqui na minha frente, sabe? Parece que aqui na minha frente tem milhões de pessoas. Eu não vejo um celular, eu vejo pessoas. Pessoas que já passaram, pessoas que estão passando por isso, pessoas que acham que era, mas não era, ou acham que não era, mas é, entendeu? Então, isso que eu vejo. E por isso que eu comecei a gravar os vídeos do YouTube, para trazer para vocês uma realidade, porque assim, pessoas vivem muito pela aparência, sabe? Pessoas vivem muito por, nossa, só faço compras caras e tal. Não, cara, pô, a compra mais cara que eu já fiz na Shopee foi o 17 e pouco, sabe? As coisas mais... Eu acho que ninguém nunca aqui no YouTube gravou um vídeo procurando emprego, porque assim, pro YouTube para as pessoas do YouTube é muito fácil, mas não, eu quero mostrar para você a realidade, sabe? É o que a gente passa no dia a dia. Muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas estão aqui, não é por aparência, mas assim, vai haver dias que eu vou estar aqui rindo, zoando, mas vai haver dias como hoje que eu tô cheio de alergia, mas eu vou estar aqui também. E assim, e vai ter dias que eu vou estar muito feliz, e vai ter dias que eu não vou estar tão feliz assim. Mas assim, uma coisa que eu quero falar pra vocês, que me ajudou demais, sem ela saber, sem ninguém saber, foi conversar com amigos de verdade, tá? Né? Aquela pessoa que quer ficar sabendo da sua vida, não. Começando por aí. Conversar com um amigo que já passou por essa situação. É amigo que já esteve nessa situação e quer te ajudar. A pessoa pode estar nessa situação, mas eu acho que quando você tenta ajudar o outro, as coisas melhoram pra caramba pra você, sabe? As coisas melhoram muito pra você. Então quando você começa a ajudar o outro, sem querer nada em troca, ajudar o outro, isso é extraordinário. Quando você começa a orar por pessoas, quando você se encontra no meio de em volta, na verdade, quando você está no meio e a sua volta não tem nada, você não vê solução, o desemprego bate a porta, a despensa dentro da sua casa não tem comida, e eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, mas acontece. A gente nunca pensa que eu não vou passar por isso não, porque Deus ele me sustenta, ele sustenta. Mas olha, ele quer escutar, só você falar com ele. Sabe, uma das minhas melhores experiências com o Senhor, Deus, foi que na época do início assim que eu aceitei Jesus, da minha conversão, eu sentava com a minha amiga na sala da casa dela, tava no sofá, e nesse sofá a gente sentava no sofá, ela sentava aqui chorando, e eu chorando. A gente colocava uma cadeira de computador, e naquela cadeira ali a gente colocava o Espírito Santo. E sim, existiu vários momentos em que a gente sentia tanta a presença de Deus que a gente falava assim, só não deixa a gente sozinha, porque sozinha a gente não consegue. Só não deixa a gente sozinha, porque sozinha a gente não dá conta. A gente é fraca, a gente é falha, sozinha a gente não dá conta. Então ajuda a gente, Espírito Santo. E naquele momento ali, sabe, as coisas, elas não melhoravam, né? Vou ser bem sincera, as coisas não melhoravam. Mas as coisas tinham jeito. Há uma grande diferença quando as coisas não acontecem e você se desespera e você se desestabiliza. E há uma grande diferença quando as coisas não acontecem e você tem fé. Essa palavra sempre vai fazer parte da minha vida, porque é por ela que eu tenho vivido. Sabe, nos meus momentos difíceis, momentos de tristeza profunda, eu tive o apoio do Senhor Jesus.
sabe? Tive a ajuda dos meus líderes espirituais, nossa, só deles falarem assim, poxa, tamo contigo, hein? Isso já era muito importante. Então, você que tá olhando aí, sabe que tem amigos que passam por essa ansiedade, sabe? Passam por depressão. Não fala sobre, né, o que a pessoa está passando, mas fala sobre o quão importante a pessoa é. Existia crises na minha vida que pessoas que nem nunca vi mandava mensagem e falava assim: você é muito importante pra mim. Não vou chorar. E nos dias de hoje, sabe? Aquele negócio de você é muito importante pra mim conta demais, 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 demais. Eu não tô falando que você tem que ficar paparicando os outros na casa dele. Não tô falando isso. Eu tô falando que as pessoas precisam sim saber a importância que fazem nessa terra. As almas precisam saber o quão importante elas são. Esses dias mesmo, eu vi um filme em que... Esse filme, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Que é o Bom Sam. Ou Sam. Deve ser Sam. E nesse filme, eu me emocionei. Mas assim, eu fiquei pensando, será que eu faço isso também? Sabe? Por quê? Né? A sinopse do filme já diz que uma menina, uma repórter, ela não crê em milagres. Ela não crê. Esse filme é da Netflix, tá? Ela não crê em milagres. Ela não crê que as pessoas podem fazer o bem e sem ter retribuição. E não. Isso é o que está no coração de muitas pessoas no século 21. 2021, isso está muito no coração das pessoas. Mas tá todo mundo fazendo porque tá retribuindo bem, não tá recebendo bem. E assim, bem antes de eu ter essas crises de ansiedade e tal, e eu parei para pensar em tudo na nossa vida tem um lado bom. Então, tudo que acontece na nossa vida nos deixa algo bom. Essas crises de ansiedade na minha vida tem acontecido, mas tem deixado algo bom. Mas Letícia tá falando que uma coisa tão ruim, tão difícil, tem deixado algo bom na sua vida? Sim. Deixa sim. Para eu valorizar os pequenos detalhes da minha vida. Para eu valorizar quem eu mesmo sou. Essa crise de ansiedade me ensinou a eu ter amor próprio. Me ensinou a ter amor pelo próximo. Me ensinou a amar mais a minha família. E assim, isso tem me edificado tanto. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. Porque o meu pai e minha mãe não é evangélico. Não importa. Aí mesmo que você tem que honrar. Tudo na sua vida você tira um lado bom. Porque sempre vai ter o lado bom. Sempre. Sempre vai ter o lado bom. Sempre. Ou você está desempregado? Beleza. Ora para que você busque mais ao Senhor. Se o Senhor quiser te dar, a Bíblia fala que os solteiros trabalham para a obra do Senhor. Olha eu levando um tapa na cara. A obra do Senhor. Os casados, cuida das casas, mas não esqueça da obra. Sabe? E assim, é incrível como situações difíceis nos trazem coisas boas também. E Deus é muito maravilhoso. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Muito mesmo, muito, 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 muito. Muito maravilhoso. Sei que existem muitas pessoas que ainda são ateus, mas, sabe, eu não consigo viver. Eu não sou crente, eu sou cristã porque eu falo de Cristo. Né? Eu não falo de pessoas que pecam, eu falo de quem não pecou, nunca pecou. E eu creio na palavra do Senhor. Esses dias eu deixei na palavra, como devocional, se eu não me engano, depois da devocional, uma palavra que dizia assim, que você precisa crer para ver a glória de Deus. Eu creio nisso. Então eu tenho que falar um pouquinho do que eu creio. E uma palavra muito maravilhosa que eu quero deixar para o seu coração fica lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 12 também. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita
para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Isso, entendeu? Que quando o Senhor falar nessa palavra aqui, que você abra veredas para sua vida, é abrir caminho para sua vida, sabe? Mas que seja para um bom caminho. Quando você abre vereda ali, quando você tá num lugar, né, onde tem barro, onde tem, por exemplo, uma casa. A casa aqui e aqui é um barranco atrás da casa. Para que a água não empoce na sua casa, o que você tem que fazer? Você tem que abrir ali poços, caminhos assim, para a água não entulhar na sua casa. E é a mesma coisa. Se você deixar ali tudo como se fosse no deserto. No deserto você tá tudo areia, 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 areia. Mas se tiver ou passos, ou se tiver um caminho, você sabe que é aquele caminho ali que você tem que trilhar. Então é isso que o Senhor vem falar comigo, com você nesse dia. Você abre caminho, que você vem abrir caminho pro bem, sabe? Eu tô falando aqui independente de religião, tô dizendo aqui independente de qualquer tipo de fé que você propaga. Mas eu tô dizendo assim, seja uma coisa boa. Faça o melhor. Se você fizer, que você faça o melhor sempre. Faça o bem. Porque fazer o bem sempre, nunca vai ser algo jogado fora. Uma hora ou outra, aquele negócio ali que você fez muito tempo atrás vai vir à tona, sabe? Assim como o mal também. Se você fizer o mal por uma pessoa, aquele negócio ruim que você fez, uma hora ou outra vai vir à tona. Sou apenas uma mensageira do Senhor que, assim, num dia como outro qualquer, hoje é quinta-feira, dia 27, né? Isso mesmo. Hoje é quinta-feira, 27 de maio, e eu vim falar com você sobre esse fato, sobre algo que está acontecendo no nosso dia a dia, sobre isso que é tão difícil no dia a dia, né? E as pessoas, infelizmente, não estão abrindo os olhos. E eu vim falar para você também, nesses dias em que a Covid está sendo acometida por muitas pessoas maravilhosas na nossa vida. Eu mesmo perdi muitas, não familiares, mas pessoas, amigos queridos. Então, não deixe de falar um eu te amo, não deixe de falar, poxa, você é tão importante para mim, para as pessoas do seu redor, porque amanhã pode ser tarde demais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu não quero trazer sempre, não quero abordar sempre essa seriona aqui para vocês, não quero. Eu prefiro trazer um vídeo mais extrovertido, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, tanto da Covid, tanto o assunto de ansiedade, depressão. Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor te guarde dessa Covid, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor transforme a sua vida para transformar vidas, né? Que você seja transformado para transformar, que você seja liberto para libertar, né? Através da sua vida, porque nós somos o espelho para muita geração. A gente nem sabe, mas nós somos espelho, tá bom? Eu espero que você fique bem, fique com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!